Todos os anos chegam às brigadas de crimes sexuais da Polícia Judiciária 2.400 novos processos que envolvem vítimas menores de idade. Hoje revelamos o testemunho real de uma jovem que chegou mesmo a tentar o suicídio depois de ser agredida sexualmente por um amigo da família. O homem foi já condenado em 2 instâncias, mas sempre a pena suspensa. Infância Perdida é a reportagem especial desta semana. Joana, vamos chamar-lhe assim. É uma menina atualmente com 12 anos de idade, que já não brinca com bonecas, que perdeu o encanto de crescer numa infância que ficou perdida desde que foi abusada sexualmente por um amigo da família aos 8 anos de idade. A história começa tal como as autoridades e os estudos mais recentes indicam. Anabela e a filha frequentavam uma igreja e foi lá que conheceram um homem, também membro da comunidade. Acolheram-no em casa por diversas vezes, ao ponto de se rotularem de primos. Tal era o grau de confiança. Éramos membros da mesma igreja. Quando nós cremos muito em Deus e em Jesus, a fé, apesar de ser algo muito poderoso, também chega a nos encegar de certos predadores que temos ao nosso redor. E foi o que aconteceu comigo. O tempo foi passando da convivência, que ela esqueceu que ele é um primo adotado, ela pensou que era um primo de sangue. Que nós criamos um laço muito forte, que ele pareceu ser mesmo da nossa família. Ele vinha aqui em casa, como eu disse, e nessa convivência ele passou a conhecer a minha rotina toda. E era uma pessoa que eu depois também passei a me abrir com ela. Eu falava de como foi o meu dia, como foi o meu trabalho, contava os meus projetos, os meus planos de vida. Sentiu segurança, porque já tinha um nível de confiança um grau muito elevado comigo, que onde ele já sentiu segurança de começar a molestar a menina. E ele estava consciente que não seria descoberto. Felipe já estava na vida de Joana. Aos olhos da mãe, era um ombro amigo, mas na sombra procurava entrar na vida da menina. Joana, na altura com 8 anos, entretia-se com jogos no telemóvel. A desculpa perfeita para Felipe aproximar-se da criança. Sugeriu jogos, convenceu a mãe a dar-lhe um tablet, deu-lhe um computador antigo e acabou por ele próprio criar um jogo na cabeça da menor. Era só no mundo online. Depois ele começou a tirar do online para o mundo real. Porque ele competia com ela no jogo e com outras crianças, tudo que era amiga dela, os colegas de escola só meninas, já estavam nesse grupo. Os primeiros beijinhos ele roubou e ela negava, depois ela já aceitava porque era o desafio. No nível 5, que guardar o segredo. O 4, que era começar os beijinhos, e os terceiros já era os beijinhos com toques, o 2 já era toques e toques e toques, que ele já podia fazer as coisas. E o número 1, que era o ato. Anabela só viria a desconfiar depois de um alerta da professora. Joana adormecia nas aulas e as notas refletiram o baixo rendimento. Os sinais de alerta, que à época pensou serem apenas devido a uma utilização excessiva de equipamentos eletrónicos, acabaram por desvendar, afinal, uma dura realidade. A filha estava a ser instrumentalizada e abusada sexualmente por alguém muito próximo. A descoberta aconteceu depois de um jantar em casa da família. E a gente jantou e viemos para a sala, porque eu ainda ia lavar a louça, mas o meu namorado fazia questão que largasse tudo na cozinha e eu ficasse ao pé da menina, porque ele não estava a gostar do que ele estava a sentir que está a acontecer. E viemos para a sala e quando eu sentei no tablet dela sem querer. E a minha filha ficou muito assustada. Não, mãe, não mexo nisso, não mexo. E eu assim, mas por que não posso mexer? Não, por favor, não. E ela vinha me puxar de uma maneira que nunca o fez. E eu estranhei aquilo. E ela puxava, eu fiz mais forte, fiquei com o tablet na mão. Mãe, não abre, por favor. E eu tentei abrir, tinha código. Tira o código, não. E o meu namorado disse à minha filha para tirar o código, ela tirou. E eu dou de cara com o jogo.
E eu vejo as conversas, mas esse jogo é de conversa, que conversas são essas? E eram conversas de adulto, de namorados mesmo adultos. Não era conversa de uma criança de 10 anos. Anabela não queria acreditar que o homem a quem tinha aberto a porta de casa tivesse roubado a infância da filha. Entre o sangue frio e o desespero por descobrir como nunca tinha percebido que alguma coisa estava errada, foi juntando as peças de um puzzle infernal. Ele sabia o horário de todos, o tempo que levavam para fazer outras coisas. Foi em casa, tocou a campainha e disse que era ela. A menina tinha muita confiança, é o primo. Só eu, o primo. Mas a mãe disse para não abrir a porta a ninguém. Não, a tua mãe já está chegada no barco, ela disse para abrir. E a minha filha disse, mas a mãe diz que só tem que abrir a porta quando confirmar com ela. Então liga. E ele meteu a gravação que ele tinha da minha voz no telemóvel. A minha filha conhece minha voz. Quando ela ouviu, abriu a porta. Ele entrou. Ela estava a ver televisão e ele estava lá sentado, segundo ela, sentou ao pé dela e roubou-lhe um beijo. Disse que ia contar à mãe. E ele disse, não contas a tua mãe, porque se tu contas a tua mãe, ela pode me matar e ela vai presa. Ou eu posso matá-la. E ele disse, olha, tem uma coisa melhor. Vamos fazer um segredo melhor. Eu tenho esses jogos. Esse jogo que tu jogas não são bons, vou te apresentar este. Quando cheguei a casa, minha filha não me explicou o que ele teve em casa, porque dali tornou-se o segredo. Ao longo de 2 anos, os episódios mais graves repetiram-se por pelo menos 6 vezes. Anabela apresentou queixa à PSP, que depois seguiu para a Polícia Judiciária. Entre todas as provas entregues aos investigadores, foram as apreensões dos aparelhos eletrónicos após buscas à casa de Filipe que consolidaram a investigação. A 30 de março do ano passado, o Tribunal de Almada condenava-o a 5 anos de prisão, mas com uma pena suspensa pelos 6 crimes de abuso sexual de criança e 1 de pornografia de menores. No acórdão, foi decretada também a proibição de trabalhar com crianças, de adotar, apadrinhar ou de qualquer situação que implique a aproximação a menores. A defesa de Filipe recorreu e, apesar de a relação já ter rejeitado o recurso, o processo ainda não transitou em julgado. Se o pesadelo não terminou para a família, as marcas de uma infância perdida acumulam-se. Está sendo difícil porque ele tem recebido ajudas. Quando ele foi condenado, no domingo ele perseguiu a minha filha. E eu chamei a PSP daqui da minha zona. A polícia veio, pediram para guardar no local. E quando eles chegaram, viram que eu era de cor. A primeira coisa que perguntaram se o agressor era black. E eu disse que black ou não, o agressor é um porco atrás da minha filha. E para a vossa boa informação, ele é branco. A cor e a origem desta menina deveriam ser características nunca referidas nesta reportagem. Depois de tudo o que passou, viu a mãe ser maltratada, injuriada por quem deveria estar lá sempre para as proteger. Tenho no telefone o documento da condenação dele. E eu disse ao agente, está aqui o documento. A primeira coisa que o agente me disse, isso a mim não me diz nada. Isso a mim não me diz nada. Eu disse, como não diz nada? É uma pessoa condenada que está atrás da minha filha e isso não diz, isso a mim não me diz nada e a senhora não tem que deixar uma criança andar na rua sozinha. Eu disse, se eu não tenho juízo de deixar andar uma criança de 11 anos na rua, então o senhor tem aqui a me dizer da juíza que deixa pessoas desse tipo solta na rua. Joana tentava seguir os passos que a psicóloga ajudou a dar. Refazer a vida, ganhar coragem e andar sozinha na rua quando foi novamente abordada pelo homem que havia sido condenado em tribunal. Meu namorado disse, isso não pode passar de hoje. Hoje é domingo, se nós fazermos queixa hoje, amanhã o tribunal já tem que ter o conhecimento da violação. Vamos ao posto. E fomos ao posto. Quando chegamos ao posto, estava lá ele, a fazer queixa de nós. Passamos o balcão da PSP, tinha umas cadeiras azuis lá, e ele manda-me sentar, mas eu tinha que sentar no chão. E eu não aceitei sentar. A senhora vai sentar. Foi total racismo. O que aconteceu dentro da esquadra foi uma coisa que não se explica. E na frente da minha filha, e na frente do agressor da minha filha. Os polícias te ofenderam muito e gritaram muito contigo. E por isso, dói em mim. Peço perdão. Joana explica numa carta que felizmente nunca chegou a ser de despedida
o que o episódio a fez sentir. A polícia acha que a culpa é minha e a juíza também. Ele me fazia ver filme pornográfico de adultos com crianças da minha idade ou pouco mais novas que eu. Mãe, essas crianças não choravam. Não seria a primeira vez. Na carta de mais de 4 páginas, Joana revela o sentimento atroz de uma criança marcada por uma culpa imensurável. Tenho visto o Filipe quase sempre no caminho da escola, às vezes na rede da escola, às vezes na paragem de autocarro ao lado. As perseguições são confirmadas pelo relatório da diretora de turma da menina. Quando este sofrimento é de tal forma elevado e de tal forma insuportável, procurarem alguns meios de se autopenalizarem por acharem que a culpa está neles próprios, quando não está. É muito importante que se houver algum jovem que nos ouça, que perceba isto, que a culpa não é deles, nunca será. 2 meses depois, foi atribuído o estatuto de vítima a Joana pela Polícia Judiciária, tal como o documento a que a Record TV teve acesso indica, por perseguição e por ser vítima especialmente vulnerável. E para já, a Justiça não reagiu. Após a queixa ter dado entrada no Tribunal do Barreiro, deveria ter seguido para o Tribunal de Almada, onde consta o acórdão de condenação de Filipe. A própria PJ já terá comunicado ao Ministério Público, mas os meses e o tormento continuam a fazer parte desta família. O abusador sexual tem um distúrbio da personalidade ao nível da sexualidade. Sofre de alguns tipos de parafilias. Porque não tem, relativamente à sexualidade, uma sexualidade normal, por assim dizer. Tem determinadas apetências e determinados impulsos para uma sexualidade desviante. Quando estamos em presença de crimes sexuais presenciais de contacto, tucur, ou seja, sem qualquer tipo de intervenção em termos de eletrónica, de redes sociais, de internet, do online, o que é que nós verificamos nos crimes contra as crianças? Maioritariamente é na família, é no ambiente de conhecidos, de vizinhos, ou seja, o abusador está perto da criança. À Polícia Judiciária, o único órgão de polícia criminal com competência para investigar a criminalidade sexual contra menores, chegam todos os anos 2.400 novos processos para analisar. O número não tem sofrido grandes alterações nos últimos 5 anos, mas há um fenómeno cada vez mais evidente. Cada vez mais os processos se cruzam. Cada vez mais nós temos abusadores físicos que também consomem e também produzem pornografia online e cada vez mais eles também do lado de lá, na parte dos processos de pornografia, também detectam isso. O processo ter início precisamente nos jogos online, nas redes sociais, tem a ver também com a mudança da sociedade. Quando são com crianças pequeninas, já começamos a ter situações de que praticam crimes sexuais online e depois concretizam também o crime sexual presencial. Entre o trabalho dos investigadores para descortinar tudo e recolher o máximo de provas possível contra os agressores, há também algo que ultrapassa os inspectores. A justiça é feita à base de números. A medida da pena é aferida em função da medida da culpa, por assim dizer, do abusador. E em função também do número de crimes e da responsabilização por esses crimes. Os crimes contra as pessoas, que é o caso dos crimes sexuais, cada ato, cada crime é um crime. E o que isto quer dizer? Se um abusador praticar 20 crimes sobre uma vítima criança, nem que cada crime seja, em termos de julgamento, lhe atribuída, vamos imaginar, uma responsabilização de 1 ano de prisão por um crime, se ele tiver 20, vai dar 20 anos. Depois, como é óbvio, em termos de cúmulo jurídico, que é uma figura jurídica do nosso ordenamento, ele não vai levar 20 anos de pena efetiva, mas vai levar ali 8, 9 ou 10, porque tinha 20 crimes que foram dados como provados em julgamento. Sem poder contornar, é no combate ao crime e às cifras negras que o trabalho da PJ se foca. Com um sistema de denúncias e equipas a trabalhar 24 horas por dia, a Judiciária quer diminuir o número de vezes que as vítimas são obrigadas a relatar uma experiência traumática e atuar o mais depressa possível, para não ser
tarde demais. Em 2020 nós tivemos 310 ativações, em 21 447 e em 22 550. Já está a surtir efeito, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Joana tem a sorte de a família assegurar que os passos são dados com o apoio de um psicólogo particular, porque o Estado não garante acompanhamento. O mal já está feito e a gravidade já ninguém a pode tirar. O acontecimento em si já se deu, portanto, aí já não vamos poder atuar. A criança não tem esta percepção. A criança terá, quanto muito, a percepção de querer estar protegida e querer ter, de alguma forma, distância daquela pessoa o quanto antes. Ainda assim, a menina sente-se abandonada por todos numa infância que ficou destruída pela curiosidade de crescer e a maldade de um homem que continua a viver na mesma cidade e sempre demasiado perto. Eu penso que a carta da minha filha só teria algum significado se ela tivesse mesmo morrido. Porque toda a dor que ela sente, tudo que ela passa, ela expressou-se na carta. Querida mãe, é com muito amor que escrevo esta carta de despedida.